Bem-vindos ao Real Político, uma conversa sobre política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast também. Eu sou o Miguel Pinheiro. Eu sou o Sérgio Sousa Pinto. Sérgio, não sei se ouviste o grande discurso de ontem de Marcelo Rebelo de Sousa na ONU, mas eu acho que ele falou contra a Real Político. Mas acho que não éramos nós. Tu tens dito coisas que lhe agradam não tanto. éramos nós, certamente. Mas reconheço que falhei. Não ouvi essa peça de oratória. Olha, hoje nós vamos conversar sobre as presidenciais de 1986. Nós estamos a estrear um podcast de 6 episódios com todos os detalhes sobre o que aconteceu na altura. Foram também, até agora, as únicas presidenciais. Tiveram duas voltas renhidíssimas, fundamentais para os anos seguintes na política portuguesa e podem dar-nos algumas luzes sobre as presidenciais de 2026. Vamos falar sobre isso. A segunda parte vai ser toda dedicada a isso. Mas antes, Sérgio, nós já falámos muito na semana passada sobre o reconhecimento do Estado da Palestina por parte de Portugal e de outros países. Já me explicaste várias vezes porque é que eu estou errado por achar que este não era o momento e, portanto, eu já estou devidamente endoutrinado. Mas falámos sobre isso antes de acontecer, claro. Mas agora, se calhar, podemos olhar um bocadinho para a frente. Este é um dos grandes temas do nosso tempo, não é? Por isso temos que olhar para isto. É possível, nós ouvimos ao longo destes dias o mantra dentro de Portugal, fora de Portugal, da solução dos dois Estados. Não é? A única maneira de resolver o conflito é com dois Estados, lado a lado, o Estado palestiniano, o Estado de Israel, mas em Israel, especialmente depois do 7 de outubro, há um apoio cada vez menor a esta possibilidade. Tu achas que isto ainda é possível termos Enfim, Netanyahu, claro, disse que nem pensar, não vamos admitir nunca, jamais, em tempo algum, um Estado palestiniano aqui ao nosso lado. Mas é realista pensar na possibilidade da solução dos dois Estados? Num horizonte próximo, não. Não é realista. Mas o facto de não ser realista não quer dizer que não seja desejável e necessário. Sobretudo porque se esgotaram todas as soluções. Todos aqueles, como eu e como tu, que somos admiradores de Israel, aguentámos estoicamente anos e décadas que se progredisse no sentido de uma solução de compromisso. Não aconteceu. E essa incapacidade de alcançar uma solução negociada que preservasse as legítimas necessidades de Israel de garantir a sua segurança e o direito do povo palestiniano viver dignamente na terra que é a sua, pois não se concretizou, não foi possível. E a situação resolveu-se num mar de violência descontrolada. Não é? E a bárbara agressão desencadeada pelo Hamas contra Israel teve como resposta uma ação que as Nações Unidas já qualificaram como genocídio e, de facto, não existem outras qualificações possíveis. Quer dizer, a guerra pela fome, uma guerra de extermínio, uma guerra bárbara, que é uma guerra pela terra, umas guerras do século I, uma guerra a sobrevivência associada ao controle dos recursos da terra, a expulsão de um povo inteiro, não tem outra terra senão aquela, e portanto estamos aqui a viver este momento sem soluções milagrosas, e a solução do reconhecimento dos Estados digamos que foi a solução encontrada pela comunidade internacional. Eu digo comunidade internacional com toda a propriedade, são 140 ou 150, já não sei quantos Estados, toda a comunidade internacional, com exceção dos Estados Unidos, de Israel, da Argentina de Milei e mais de 2 ou 3 países, enfim, que são um embaraço para a comunidade internacional.
e mais umas ilhotas do Pacífico. Portanto, a comunidade internacional está de acordo, faz uma apreciação convergente sobre a situação dos direitos humanos naquela parte do mundo e sobre as agressões e as violências que são cometidas sobre aquela gente. Mas quem manda não é a comunidade internacional. A internacional está armada do direito. Nos tempos que correm é uma fraca arma. Quem manda é Israel e os Estados Unidos. Os Estados Unidos são decisivos. Não é? A vontade dos Estados Unidos decidiria uma solução para o problema palestiniano. Os Estados Unidos decidiram secundar cegamente a linha política de Netanyahu e do seu governo de extrema-direita e, portanto, enfrentam a comunidade internacional, que não deixa de julgar. E a história também o julgará. Vai ser o julgamento mais. A Alemanha também não reconheceu. Não, é? Não, a Alemanha também mudou completamente. Ter mais garantias. Não, a Alemanha, vamos lá ver. É preciso perceber a situação especial da Alemanha. As razões históricas fazem com que a Alemanha seja sempre extremamente cautelosa nas posições que toma relativamente à situação no Médio Oriente e Israel. No entanto, o embargo de armas, de venda de armas a Israel, já é uma decisão com enorme significado, vinda da Alemanha, e a Alemanha já denunciou a situação como insustentável e não vai mais além, por razões que a gente sabe quais são. Portanto, a Alemanha tem responsabilidades históricas. Quer dizer, nós hoje falamos em genocídio. Quer dizer, antes deste genocídio houve outro, que não pode ser esquecido. Houve o Holocausto, houve o extermínio dos judeus da Europa. 6 milhões de pessoas foram assassinadas, não foram assassinadas pelos palestinianos, foram assassinadas pelos alemães. Na história, tirando certos períodos da Revolução Francesa, ligados à Guerra da Vendée, não há assim grande... E as guerras religiosas, as grandes guerras religiosas, a Guerra dos 30 anos no século XVII, apesar de tudo não há grandes exemplos de guerras genocidas, não é? Tirando na antiguidade. Nós já estivemos muito perto da solução dos 2 Estados. Estivemos muito perto, quer dizer, nós tivemos... Houve ali uma enorme progressão, tiveste Camp David, os acordos de Oslo, e a verdade é que se não se efetivou a solução dos 2 Estados é porque, à última hora, os palestinianos não quiseram. Não é bem assim. Isso não queriam. Isso é uma interpretação um bocadinho. Mas, então, não é? Não. Então, como é que foi? Não é assim. Os palestinianos nunca tiveram um interlocutor de boa fé. É triste dizê-lo, mas é verdade, não tiveram um interlocutor de boa fé. Quer dizer, os palestinianos foram sempre confrontados com um pacote fechado de soluções. Está aqui. Gostam ou não gostam? Gostam, aceitam. Não gostam, aceitassem. Paciência, olha, sofram as consequências. Quer dizer, nunca foi uma negociação entre iguais, não é? Não houve uma negociação. Achas que não houve uma negociação séria? Entre iguais. Não era uma boa solução. Houve. O que tínhamos não era uma boa solução. Houve com Yitzhak Rabin, toda a gente sabe que sim. O Yitzhak Rabin era um homem profundamente marcado, era um grande cabo de guerra, um homem marcado pelo conflito. Um homem que resistia a apertar a mão a Arafat, líder histórico da ULP. Portanto, quer dizer, isto, a paz entre dois nesse dois momento povos não teria sido possível? Teria, mas acabou como se sabe, não é? Os precursores políticos deste governo de Israel assassinaram Yitzhak Rabin. Portanto, foi assim que as coisas fizeram e agora estão a assassinar crianças, mulheres. Não sei quantas centenas de milhares têm que ser assassinados até se saldar o crime de 7 de outubro. Agora, que Estado seria este? Não é? Tu não acreditas numa solução? Há quem fale neste momento não em tese na federação na hipótese de uma confederação com a Jordânia, assim, há assim umas essas soluções, vamos lá ver, essas soluções não são completamente descabidas. Eu acho que são inviáveis, mas não são descabidas. Porquê? Porque existem vários Estados árabes e existe verdadeiramente uma nação árabe. Quer dizer, todos estes Estados que ali andam são Estados resultantes dos mandatos europeus, dos protetorados, dos territórios cuja administração estava confiada às potências colonizadoras. Portanto, são fronteiras, todas elas artificiais e portanto, no século XX existiram movimentos pan-árabes, justamente, geralmente laicos, inclusivamente, que consideravam que existia um povo árabe, não um povo árabe. O nacionalismo, por uma razão se fala em nacionalismo árabe. Nacionalismo árabe, ninguém diz nacionalismo jordano, nacionalismo daqui, nacionalismo da colã.
E portanto essas soluções, essas ideias têm uma justificação histórica. Quanto à sua viabilidade, nenhuma, do meu ponto de vista. Agora, o que seria possível, julgo eu, era entregar uma força de interposição, uma força de paz de países árabes, não é? Que pudessem restaurar algum. Porque a situação na Palestina atingiu um patamar. É preciso ver que as pessoas não têm onde viver, Mas, não há água, as pessoas não podem, não há alimentos, o solo está contaminado, a água está contaminada, aquele sítio não se pode viver ali. mas a Quer dizer, solução, como é que se começa a resolver isto? mas a solução de uma força internacional não resultou no Líbano, não é? A verdade é que no Líbano tu tens o Hezbollah a conseguir agir livremente no sul. Sim, e não a é só o atirar Hezbollah rockets. que age livremente, Israel também age livremente, não é? Agem todos livremente. O Líbano é uma soberania certo. fictícia, é uma Não, soberania certo, soviética. o meu ponto é que a solução de ter um Estado em que depois existem forças internacionais que conseguissem dar garantias de segurança a Israel falhou no Líbano. Não é? O Hezbollah instalou-se ali, manda rockets a torto e a direito. O Líbano é um Estado fantoche, totalmente falhado. E portanto essa solução Mas vamos lá ver, o Líbano, se não o Líbano resultou foi ali- largamente vítima da tragédia que é o Médio Oriente, porque o problema de Israel e do problema de israelo-árabe é um problema que tem um potencial de contaminação que não se cinge àquela região, mas a região é diretamente afetada. A destabilização nos países Não, claro, o meu ponto limítrofes é, tens ali enorme. um Estado, não é? Ou seja, o simples facto de haver um Estado e mais ainda haver um Estado em que tens forças internacionais armadas não funcionou ali. Porque é que vai funcionar na Palestina? Porque alguém tem que governar aquele território. Portanto, só Certo. existem duas hipóteses. Sim. Ou é Israel, com potência ocupante e opressora daquela gente, ou é uma força militar que necessariamente terá que ser entregue às forças militares de outros Estados árabes. E essa seria a solução. É fácil, é prática. Está aqui ao virar da esquina, não está. E quando houver os primeiros cadáveres, como aconteceu com os americanos, Porque o que é que os governos desses países e os eleitores desses países vão dizer? Não é? Quando lá estiverem quer dizer, tropas assim, francesas... esses regimes e essas monarquias, essas petromonarquias e aqueles regimes da região, Tu dirias que devia ser forças esses só árabes, é isso? esses regimes correm outro risco, que é o seu silêncio cúmplice em relação ao que está a acontecer na Palestina, também pode fazer com que toda esta elite política caia das respectivas cadeiras, porque como estes Estados não são geralmente democracias, nós falamos da Rua Árabe. E a Rua Árabe está com a Palestina. A Rua Árabe não está com as monarquias que assinaram os acordos de Abraão, que hoje em dia, enfim, não valem nada, infelizmente. O grande problema político com o qual somos confrontados, para além das questões práticas e financeiras e militares e de segurança, existe um problema político, que é os palestinianos não têm confiança na autoridade palestiniana. E a autoridade palestiniana seria aquela entidade política representativa dos interesses e da legitimidade do povo palestiniano, que oferece a Israel e ao Ocidente algumas garantias. Mas foi tão maltratada, tão enxovalhada, tão degradada, tão exposta na sua impotência e inutilidade por Israel ao longo dos anos, que não tem o respeito de ninguém. E, portanto, uma parte significativa da população palestiniana encara o Hamas não como nós encaramos como uma organização terrorista, mas encaram como uma força armada de resistência nacional. E é assim que é encarada. E isto só nos empurra para um beco político sem solução. Pois é. Mas Israel tem uma solução. É o extermínio daquela gente. Não, está bem, mas o beco político sem solução implica que tu tenhas lá uma autocracia que reprima a rua árabe, reprima essa rua, até quando? Não é? Até quando? Até quando é que vai ser possível? E reprima de que maneira? Não, podemos fazer como os americanos e podemos. Os neocons, os neoconservadores, quiseram libertar o mundo de si próprio e permitir-lhe o grande privilégio de viver à ocidental, não é verdade? Então tivemos as guerras do Médio Oriente, tivemos a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, depois tivemos a Primavera Árabe, já foi tudo ao ar e, portanto, todas essas experiências protodemocráticas correram como tinham que correr, numa zona que não revelou ter as condições estruturais e culturais para o desenvolvimento de
de sistemas políticos democráticos à ocidental. E nesse novo Estado da Palestina, haveria judeus? Bem, idealmente sim, assim como há muitos árabes em Israel, na verdade. Aliás, eu devo dizer que considero que a solução perfeita era não existir um Estado palestiniano e existir um Estado israelita laico, onde coubessem todos com igualdade de direitos, e não em regime de apartheid como acontece hoje, não só em relação a quem está na Cisjordânia e na faixa de Gaza, mas também aos árabes de Israel. Já não temos tempo para isso. Sérgio. O ideal era um Estado que acolhesse toda a gente, todos iguais. Tu sabes quantos e quantos e quantos árabes? Aliás, devo dizer uma coisa, Miguel, devo dizer que há uma boa parte da elite israelita defende isto mesmo, não é? Quer dizer, o Israel não é Netanyahu, aliás, claro, como nós sabemos bem, não é? Claro que não é Netanyahu. Há muitos anos que os árabes vivem em Israel com igualdade de direitos. Com igualdade de direitos, e acedendo, também têm o direito a ser apedrejados para fora das suas quintas e das suas casas e a aparecerem colonados na terra dos seus antepassados. Quer dizer, isto é todos os dias, todos os dias. Não existe uma autoridade como a Polícia de Segurança Pública. Estão ali uns tipos a expulsar-me da minha casa. Mas, não, desculpe, eu ponho-se a mexer daqui para fora. Então, onde é que vai? Vá para sul, vá para norte, vá para onde quiser, desapareça daqui. Vai acontecer aqui, vai aparecer aqui um edificado. Não, estás a misturar coisas. Tu agora estás a falar dos colonatos. Os colonatos fazem... Os colonatos. Estás a falar de Israel. Os colonatos, vamos lá ver. Este plano imobiliário grotesco, não é? Que está a ser idealizado para a faixa de Gaza, em que é que se distingue fundamentalmente do mini plano imobiliário que é a proliferação de colonatos na Cisjordânia. Mas isso é um absurdo, como é evidente. Não, é um absurdo, é o que está a acontecer, mas é um absurdo, não, é o que está a acontecer. É o dia-a-dia daquele território, daquela gente. Muito bem. Então, muito bem ou muito mal? Os nossos ouvintes decidirão. Vamos ter que interromper agora aqui para ouvirmos o que é que se está a passar no mundo, mas vamos voltar para falar na segunda parte sobre as eleições presidenciais de 86 e o que é que elas nos ensinam para as presidenciais que aí vêm. Bem-vindos de volta ao Realpolitik. Vamos falar de eleições presidenciais, especialmente das eleições presidenciais de 86. O Observador lançou esta semana o trailer do próximo Podcast Plus, a eleição mais louca de sempre sobre estas eleições que o puseram na fase final Mário Soares, Freitas do Amaral. Houve uma primeira volta com mais duas personagens, Salgado Zanha, Maria de Lourdes Pintacilgo. Essa primeira volta foi mesmo muito importante. Vamos ouvir só 30 segundos do trailer do podcast. Vamos ouvir as vozes dos protagonistas, que vamos falar deles a seguir. Acho que é bom também ouvi-los um bocadinho. Em janeiro de 1986, 4 candidatos apresentam-se às eleições presidenciais. Mário Soares, Francisco Salgado Zanha. Ele não tem possibilidades de vencer. Maria de Lourdes Pintacilgo. A minha nomeação provocou um grande interesse, pelo próprio facto de ser mulher. Diogo Freitas do Amaral. O Dr. Mário Soares inventa este radicalismo, porque o Dr. Mário Soares quer fazer apelo ao medo. Sérgio, Mário Soares, Salgado Zanha, Maria de Lourdes Pintacilgo, Freitas do Amaral, foi uma campanha impressionante, ainda hoje se fala dela, as pessoas que passaram por ela nunca mais esqueceram aquilo, foram absolutamente fundamentais para a esquerda e para a direita, definiram aquilo que ia ser a esquerda e a direita nos anos seguintes. Nós este ano, enfim, no começo do próximo, vamos ter umas eleições presidenciais quase de certeza, também com uma segunda volta, também muito importantes. O que é que nós podemos tirar destas eleições de 86? Bem, essas eleições foram importantíssimas. Podemos começar já por esclarecer que foram muito mais importantes do que estas que vamos ter agora. Porque as eleições de 1986
marcam o fim daquele período que nós poderíamos chamar da transição democrática. Esse período arranca, evidentemente, com o seu momento maior, que é o golpe de Estado do 25 de Abril e o processo revolucionário. O processo revolucionário também tem a sua importância, porque é, digamos assim, a apropriação popular do momento político. Portanto, sem os militares não havia golpe de Estado, mas depois há uma apropriação meio caótica, meio organizada, passa a revolução. O golpe passa a revolução. A dada altura, esta dinâmica põe em crise o projeto inicial que presidiu, que inspirou os capitães e o derrubo da ditadura, uma ditadura de 43 anos. Portanto, tem razão aqueles, como o PS hoje, com toda a razão, diz, o momento de viragem, um momento importante, um momento histórico maior, é indiscutivelmente o 25 de Abril. No entanto, o 25 de Abril podia ter dado origem a mais uma monstruosidade histórica se o processo revolucionário nos conduzisse a uma nova ditadura de sinal contrário, desta vez inspirada nos modelos vigentes à época no leste da Europa. O país transformasse num país de tipo comunista, com um partido único, comunista, se calhar com um partido socialista tolerado, enquanto se portasse bem, e por fim extinto ou preso, com as pessoas, enfim, devidamente afastadas, enfim, como era corrente acontecer pelo mundo fora e na Europa fora. Portanto, travou-se essa ameaça totalitária, travou-se esse projeto político-militar de inspiração comunista, e o 25 de Abril e o 25 de Novembro é um momento muito importante. Aliás, o 25 de Novembro não tinha acontecido se não fosse Mário Soares e o Partido Socialista. É o partido mais implicado até o osso no 25 de Novembro. Completamente. Depois há um momento também de grande importância, que são as eleições legislativas. Porquê? Porque o processo, o confronto entre os democratas e os defensores de uma via alternativa de tipo comunista, alternativa à democracia burguesa, que é a designação pejorativa que se aplicava a uma democracia, porque não há nenhuma outra democracia, aquelas coisas orgânicas ou diretas ou o que quer que seja, não são basista, democracia popular, há várias designações para fenómenos políticos não democráticos, mas tem democrático no nome. O único democrático foi chamado depreciativamente de democracia burguesa. E portanto a democracia burguesa, ou seja, a democracia, afirma-se com as eleições legislativas, que era justamente aquilo que os defensores da legitimidade revolucionária e da legitimidade revolucionária militar queriam travar. Não queriam que tivessem tido lugar as eleições legislativas de 1976. Portanto, há outro momento, 25 de Abril, 25 de Novembro, eleições legislativas, 25 de Novembro abre as condições das eleições legislativas, e depois a revisão constitucional de 82, momento decisivo, acaba o Conselho da Revolução e há uma limitação dos poderes do Presidente. Portanto, já estamos a aproximar-nos cada vez mais de um modelo de tipo europeu ocidental. E depois como é que isto tudo acaba? Eleições presidenciais de 1986, em que temos dois candidatos civis. A tutela militar finalmente desaparece da nossa vida democrática. 4 civis, nem sequer há candidatos. Nesse caso militares. Não há militares. E depois outro aspecto também deve ser sublinhado, é que há um enfrentamento entre a esquerda e a direita, que é um enfrentamento que reproduz aquilo que se passa por toda a Europa. O regime político português era um regime político enviesado, porque é o regime político que se vem suceder a uma longa ditadura da direita. E isso fez com que o nosso sistema democrático nascesse todo enviesado para a esquerda. Por isso é que temos estes partidos, com um partido de centro-direita que se chama social-democrata, essas originalidades portuguesas. Mas em 86, não. Em 86, a direita já percebeu, já aprendeu que tem lugar no sistema democrático. Cabem todos no sistema democrático. E a direita vem à rua com o seu candidato. E o país divide-se ao meio. Saímos daquela situação um pouco esdrúxula, em que Sá Carneiro diz para o socialismo só uma via, social-democracia, e todos, tirando o CDS, que também flertou uma interpretação um bocadinho socializante da democracia cristã, mas todos faziam o que era necessário para sobreviver no período da tutela política exercida sobre os partidos, da vigilância dos militares sobre os partidos, se eram admissíveis ou não, não é? E conduziu à proibição e à dissolução de uma série de partidos.
Foi um acontecimento traumático desse período e que por isso é que nós hoje também, aprendendo com isso, devemos evitar soluções do tipo proibir partidos. Não é verdade? Imagine-se agora temos um partido do qual eu não gosto, chama-se Chega, mas imagine-se o erro que não seria proibir a existência, o Chega, proibir o Chega. Seria um absurdo, porque proibir o Chega é impedir ou coartar a liberdade cívica e política de todos aqueles que querem votar naquilo. Isto não se pode admitir, a democracia tem que aceitar. Se o povo português, na sua infinita sabedoria, decidir exterminar o sistema democrático, pois o que é que se pode fazer contra a vontade popular? Mas Voltando a 86. Voltando a 86. E, portanto, temos o primeiro presidente civil, todos cabem no regime democrático. O PSD é o partido que vem, é o partido que descende mais diretamente da União Nacional, portanto, da Ação Nacional Popular, o novo nome da União Nacional, praticamente herda os ficheiros, herda a estrutura, no instante põe-se de pé, um pouco com base naquilo. A sua elite política não tem nada a ver com isto, é muito mais centro-esquerda, ou francamente esquerda. Sá Carneiro vai ter que se revoltar contra esta elite política do seu partido, que está francamente deslocada à esquerda, vai gerar aquela grande dissensão e dissidência da Ação Social Democrata Independente, perde metade do grupo parlamentar, cria a ASD, pessoas que se tornarão mais ou menos companhões de ruta do Partido Socialista nos anos seguintes. E o PSD vai se consolidando como o grande partido do centro-direita português. E com isso prestou um grande serviço ao país. Porque, como é evidente, a democracia portuguesa só seria uma democracia credível se existisse uma força de governo representativa do centro-direita. Mas não há... eu, olhando para as presidenciais de 86, até tenho tendência para ver a primeira volta quase como mais importante do que a segunda. Porque, na realidade, o que é que tu tinhas ali? Tinhas um candidato da esquerda europeísta e moderada, que era Mário Soares. Tinhas Salgado Zenha, que veio do PS, não é? Era a mesma coisa. Companheiro de sempre, eram irmãos, não é? Até aquele célebre debate que nós lembramos. Como é importante nuance, era apoiado pelo Partido Comunista. Não, certo. Eu estou a dizer, quando estava no PS, era considerado um irmão, e Mário Soares considerava um irmão, e nós também lembramos no podcast daquela palavra de ordem de Soares e Zenha, não há quem os detenha, mas aqui em 86 ele é apoiado por Ramalhianes e pelo PCP, e portanto ele representa uma esquerda caudilhista, militarista e, eu não direi pró-comunista, mas quer dizer, acomodada com o PC, e temos Pintacilgo, que é uma esquerda basista, terceiro-mundista, e a esquerda precisou de decidir na primeira volta o que é que queria ser. O que é que a esquerda ia ser? Ia ser o quê? E aquilo foi renhido, não é? Porque Mário Soares teve 25%, Zenha 20%, 21%, 20,88%, Pintacilgo 7%. Portanto, se Pintacilgo tivesse desistido a favor de Salgado Zenha, e se fôssemos somar os votos de Zenha com os votos de Pintacilgo, chegava ali aos 28%, e Mário Soares, caput. E o que é que teria sido da esquerda portuguesa se tivesse ficado nas mãos de Ramalhianes e de Álvaro Cunhal? O que é que teria sido? Isso não tinha acontecido porque Freitas do Amaral provavelmente teria ganho a segunda volta. Sim, mas isso não provocaria um problema mesmo assim na esquerda portuguesa? Ou seja, o facto de Mário Soares perder, caso ele tivesse perdido aquela primeira volta, isso não ia... O que é que ia ser dele depois disso? O Mário Soares entra nessa corrida presidencial em condições muito desvantajosas, porque 8% nas sondagens, 8% tinha sido nas primeiro-ministro do sondagens. Bloco Central, Tinha sido primeiro-ministro. odiado, execrado. Exatamente. Pelo povo. Odiado e execrado pelo povo, enfim, talvez não. Depois ele deu a volta a isso. O ponto é, a política da austeridade que ele teve que mas é preciso aplicar. explicar esse enquadramento. Quer dizer, nós entre 1983 e 1985 o país é intervencionado pelo Fundo Monetário Internacional, que traz consigo um programa de austeridade. Toda a gente tem memória do recente programa de austeridade. Existiu um programa de austeridade
na década de 80 e que... As bandeiras negras da fome? As bandeiras negras da fome, o Bispo Vermelho, enfim. Foi um período muito difícil da vida, foi um momento difícil da vida nacional, o custo social foi muito elevado, as contas públicas derraparam durante o último governo AD, e a situação do país tornou-se insustentável. Há quem diga que o escudo estava demasiado apreciado, enfim, não vou entrar numa discussão não é para aqui chamada, mas seja como for, o país encontrava-se outra vez numa situação de desequilíbrio total das contas públicas e necessidade, já sem acesso a divisa forte. Na altura tínhamos o escudo, acesso a uma divisa forte que nos permitisse cumprir os nossos compromissos, cumprir o serviço da dívida, fazer as importações indispensáveis ao funcionamento da vida nacional. E, portanto, lá recebemos um apoio significativo, uma injeção por parte do Fundo Monetário Internacional. E o Mário Soares deu a cara por isso? Mário Soares deu a cara por isso e pagou. Curiosamente, o PSD, patrioticamente, aceitou governar com o Partido Socialista, não é? E, portanto, em tese, partilhar o custo político daquele programa difícil, mas inevitável. Mas depois não pagou, porque o que se verificou foi que foi o Partido Socialista que foi responsabilizado, foi o Mário Soares que foi responsabilizado, e também as alterações internas no PSD, com o desaparecimento de Mota Pinto. Sim, Mota Pinto morre, sei que se estivesse à espera, claro. O desaparecimento de Mota Pinto e a entrada em cena Silva. de Cavaco Silva, curiosamente, Ministro das Finanças de Sá Carneiro. A vida política também tem a sua ironia cruel. E portanto, de repente aparece um PSD novo que não carrega nenhum lastro político pela austeridade associada ao programa de ajustamento de 1983. E o Mário Soares parte para as eleições. E havia outra razão que penalizava Mário Soares, que é, junto de uma certa esquerda, que tu descreveste, de acordo com o teu colorido vocabulário, sobretudo quando se trata de qualificar a esquerda, a tua imaginação é realmente espantosa. E, já portanto, vamos à direita. Vamos ver. E Soares era o homem do socialismo na gaveta. Ou seja, para a esquerda festiva, para os alegres, para os tipos diziam, para a malta a festa foi, como é que é? A festa foi boa. Exato, foi bonita, pá. Foi bonita, pá. A festa foi bonita, pá. Pronto, a festa da esquerda festiva, o Partido Comunista mais ortodoxo da Europa, os líricos do socialismo à portuguesa, da via original para o socialismo, isto é tudo linguagem da época, mas que ainda ecoava em certos ouvidos, não sei o que, não. Muita dessa gente foi em levas sucessivas desaguando no Partido Socialista. E hoje não passa pela cabeça de ninguém imaginar que fulano, cicrano e beltrano não tivessem sido desde o berço socialistas. Não foram. Na altura andavam a desfilar pelas ruas, desejosos de construir o socialismo à portuguesa. E muitos. Outros andavam abraçados ao poder popular. Ou a votar em hotel. Outros dançavam com o controle operário e toda a gente amava o cooperativismo. Era um mundo diferente. É preciso ter consciência que era um mundo diferente. Bom, toda essa esquerda não podia ver Mário Soares. Mário Soares era o homem do socialismo na gaveta. E claro que Mário Soares era o homem do socialismo que chegou ao poder. O socialismo chegou ao poder e tem que meter na gaveta tudo o que é imprestável. Toda aquela ganga ideológica, aquelas montanhas de teorias que não têm qualquer adesão à realidade. E a realidade sempre a incomodar, sempre a intrometer-se, sempre a criar problemas, sempre a criar atrito com o esplendor ideológico, aquelas catarais de ideias, né? E depois a realidade teimosa e obtusa, não é? Ali teimosa, não deixa avançar em direção às grandes avenidas do amanhã, que é uma chatice. E foi Mário Soares teve que gerir isso, não é? Mário Soares teve que ir buscar os grandes grupos económicos, teve que ajudar a reconstrução de uma economia privada. Eu ainda me lembro, eu era miúdo, e Mário Soares falava nos agentes económicos de progresso. Sabes o que eram os agentes económicos de progresso? Eram os empresários, mas um socialista não podia falar em empresários. Falava em agentes económicos de progresso. E os empresários de progresso também, os empresários de progresso. E tu não vês eram os empresários bons, porque os outros toda a gente sabe que eram maus, porque eram capitalistas. Claro, com certeza. Com cartola e charuto. E tu não vês um paralelismo, pareceu-me que não, entre aquilo que aconteceu à esquerda nessas eleições, em que teve
o eleitorado de esquerda teve de decidir que esquerda é que queria para o futuro, a esquerda de Soares, a de Zenha ou a de Pintacilgo. Tu não fazes um paralelismo com estas eleições de 2026, em que a direita, agora é a direita, que tem de tomar uma decisão, o eleitorado de direita tem de tomar uma decisão sobre que direita é que é para os próximos anos. É a direita de Marcos Mendes, uma direita tradicional, é a direita de Ventura, uma direita populista, radical, ou ainda temos a direita de Coutinho de Figueiredo, uma direita liberal, enfim, eu vejo aqui um bocadinho, independentemente dos qualificativos e do que se pensa de cada candidato, não é? Marcos Mendes como no papel de Mário Soares, não estou a dizer que vai ganhar. Ventura no lugar de Zenha e Coutinho ali é a nova Pintacilgo, não é? Dá-me a ideia que há aqui uma... Há quem diga que não, que estas eleições é entre o populismo e a moderação. Mas ultrapassar-se a divisão esquerda-direita parece-me um bocadinho apressado, talvez. Eu confesso que não me tinha ocorrido isso, mas acho que a tua ideia faz sentido. É capaz de haver um paralelismo, uma certa consolidação que não existia no território político da esquerda nos anos 80, ainda se estava a fazer, ainda se estava a operar, e agora uma falta de consolidação também na direita que se observa, porque a direita começa a expor uma série de fraturas, não é? Quem passar à segunda volta, desta vez à direita, mesmo não ganhando, lidera. Ou pode liderar. Claro que nós não sabemos o que é que vai acontecer, como é óbvio isto aqui, mas ganha um terreno muito grande para liderar e esmagar os que ficarem para trás. Fazendo assim um pouco de construção de cenários, não somos bons nisso. Já temos o Presidente da República, nós nem devíamos aventurar nisto dos cenários, mas já agora podemos aqui também dar um pezinho de dança. Só mais um para acabar. Se, por exemplo, se o Chega ficasse à frente, o seu candidato ficasse à frente, como campeão da direita nas eleições presidenciais, e sendo o diagnóstico do Chega sobre o país tem a ver com as maldades que nos são infligidas, ou pelos imigrantes, ou pelos não sei o quê, ou por um conjunto de grupos, que claramente, os políticos, não é? Essa canalha viscosa. Portanto, quer dizer, um conjunto de grupos todos mancomunados, ou cada um por seu lado, estão a destruir a pátria. Pronto, portanto, é uma abordagem que é... Por isso é que se chama populista, não é? Depois há uma direita liberal, que é uma direita analítica, que é uma iniciativa liberal. A iniciativa liberal diz, o Estado está sentado em cima de nós. Que não nos mexamos é natural, ou seja, que a economia não cresça é natural. Temos um paquidermo que está repimpado em cima da economia, em cima das famílias, em cima das pessoas, ninguém não há liberdade, não há autonomia, não há investimento, não há nada. Pronto. E depois há uma direita histórica, que é o PSD, não é? Que representa uma direita que não revela energia nem fogo para fazer determinadas rupturas no funcionamento do nosso sistema económico e, portanto, que também já não satisfaz e não permite reconstituir um bloco social de apoio suficientemente grande para dispor daquelas maiorias de Cavaco Silva e tal do passado, já não aparecem. Portanto, há de facto na direita essa grande diferença. Se aparecer, imagine-se que de repente, por absurdo, porque a direita está muito dividida, Ventura se converte no líder da direita. O que vai acontecer na esquerda vai ser uma coisa igualmente negativa. A esquerda vai se entrincheirar nos seus castelos ideológicos e vai berrar contra o fascismo, contra não sei o quê. Quer dizer, vamos ter de um lado um populismo terceiro-mundista e do outro lado um esquerdismo também anacrónico e cavernícola, num estilo quase ainda do reviralhismo da Primeira República. E na presidência... Em nome da liberdade. E eu pergunto, com um debate político reduzido a esta expressão incipiente e primária, o que é que nós podemos esperar? E na presidência, é o desespero. Se calhar, um ex-militar, quem sabe? O grande maestro desta orquestra disfuncional. Ora, nem mais. Muito bem, então nesta nota de otimismo nós temos que ir à nossa vida e voltamos na próxima quarta-feira, em direto ao meio-dia e também, claro, em podcast. Pode seguir-nos nas plataformas, pode mandar-nos propostas de temas e perguntas. Temos mesmo que ir aos temas e perguntas que nos estão a mandar para o e-mail realpolitica@observador.pt. Sérgio, até para a semana. Até para a semana.